Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Nós já viu o Cícero ali, a fotinha dele. Olá, Cícero. Rô. Oi, Rô. Oi, querida. Daqui uma semana estaremos juntos, hein, Rô? Boa noite, boa noite. Um abraço de Uberaba, parece? Que legal. Deus abençoe. Que legal. Ó, Jojó. Boa noite, Jojó, querida. Boa César, noite. boa noite. César. Boa noite, gente. Estamos aqui Som com ok. o culto do Evangelho de Jesus de número 97 nos nossos lares. Ao Galo aí também. Galo, eu também vi a fotinha do Galo. Bom, gente, então, como o Geraldinho falou, culto de 97, graças a Deus. Só lembrando, né, nós estamos no meio... Pessoal, nós estamos no Deu uma travadinha? Deu Deu uma travadinha, aí. voltou. Nós estamos no meio daquele item, o homem de bem. É o item 3 do capítulo 17, Sede Perfeitos. A mensagem, o homem de bem, que é o item de número 3. Nós já vimos metade da mensagem e hoje vamos discorrer e comentar sobre o ponto do parágrafo que começa assim: não se compraz em rebuscar. Isso mesmo. Bom, gente, então antes de nós entrarmos propriamente no texto, como nós acabamos de conversar aqui no Instagram sobre nossa mãe querida, Maria Santíssima, então todos nós neste momento, a Solange, boa noite, querida. Solange. Todos nós neste momento vamos mentalizando Maria de Nazaré, pedindo à nossa Mãe Santíssima tudo aquilo de que nós precisamos. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, sempre, Mestre, rogando pela Tua paz, pela Tua bênção aqui conosco, sempre, Jesus, implorando a Tua presença, implorando para que os nossos corações sejam capazes de registrar a presença do Teu Santo Espírito. Nesta hora, Jesus, nós todos que estamos aqui, encarnados, os nossos irmãos desencarnados, todos voltamos os nossos pensamentos para a imagem carinhosa, excelsa, santa da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, pedindo para que ela nos cubra com seu manto azul protetor, trazendo aos nossos corações tudo aquilo de que nós precisamos nesse sentido do amor de mãe que acalenta, que afaga, que acalma. E é assim, Jesus, lembrando de Maria Santíssima, que nós todos dizemos: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Santíssima, agora que nós iniciamos o mês de dezembro, bate muito forte nos nossos corações
a realidade do Natal, do nascimento do Teu Filho amado, o nosso Cristo Jesus. E nós queremos louvar o Teu coração tão abnegado, tão amoroso, que trouxe para a terra todas essas bênçãos. Nós sabemos, Santíssima, que a maior luz que esse mundo já viu não poderia descer se uma luz também muito grande não tivesse descido antes. E é por isso que nós todos voltamos os nossos corações a Ti, Mãe, pedindo a Tua ternura e Teu amor em nosso favor. E principalmente nas lutas do nosso dia a dia, nas dores, no choro, na aflição, ajuda-nos, como a Senhora soube muito bem exemplificar a confiança em Deus. E que nos momentos de obstáculo, de testemunho, que todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus saibamos dizer, como a Senhora disse, vendo aquela cruz da amargura, do suplício com o Teu Filho nela pregado: Senhor, eis aqui os Teus servos, cumpra-se em todos nós segundo a Tua vontade. Nós chamamos muito, Santíssima, nós chamamos muito, Jesus. Sejam vocês dois, estejam conosco, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Jesus. Beleza. Here we go. Então essa mensagem, gente, começa assim: não se compraz. Ele está falando naturalmente sobre o homem de bem. Então, o homem de bem não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Interessante, a necessidade a isso o obriga. E há casos reais, né? Exato. Que a necessidade obriga você destacar o erro alheio, o crime alheio, né? Os casos, por exemplo, de crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, as teorias, crimes, as teorias materialistas, as teorias materialistas, os crimes de corrupção, tanto passiva quanto ativa, porque o próprio Allan Kardec vai estudar esse assunto neste mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que se o mal que a pessoa pratica afeta mais pessoas do que ela própria, então é uma necessidade expor esse mal para que ela seja cerceada dessa liberdade de praticar o mal impunemente. Então, para isso que nós temos instituições aqui na Terra que vão avaliar justamente isso, né? Como o caso da polícia, o caso de instituições como, por exemplo, o Ministério Público, que faz acusações contra as pessoas e os indivíduos que cometem esses crimes, o próprio sistema judiciário, que terá que analisar à luz da razão e da lei todos esses insucessos. Então, há casos que esse mal tem que ser evidenciado de fato. Necessidade obriga. A necessidade o obriga. Mas ao cristão cabe, então, ao homem de bem, cabe essa alternativa, que é sempre procurar um bem que atenue esse mal. E nós lembramos aqui que a própria lei humana considera os atenuantes em relação ao crime, não é? Praticado. Então, se a pessoa estava, por exemplo, fora do seu juízo perfeito, se ela estava embriagada, se ela estava naturalmente com alterações medicamentosas que alteraram o seu humor, isso pode significar uma atenuante do seu crime. Agora, no caso dos inimputáveis, nem é crime, né? Nem a pessoa é crime, que está né? fora de si. Exatamente. Agora, em casos opostos, se a pessoa é uma pessoa de destaque, de grande poder, de grande inserção na condução
das cidades, das empresas, dos institutos públicos, não é? E também dos estados e das nações, elas, ao contrário, elas têm agravantes, porque elas deveriam ser o exemplo, e que não, nesse caso, é ruim, não é? Essa questão. E nós, cristãos, também, nós temos uma agravante, em nosso caso, quando a gente pratica o mal, porque nós já sabemos a lei divina, já estudamos o Evangelho de Jesus, então nós deveríamos praticá-lo na sua integridade. Quando isso se torna um peso em nossas vidas e a gente resvala para o erro, o nosso problema, o nosso desvio terá um agravante, não é assim? É interessante, gente, nós percebermos como Kardec é proporcional. Então, é claro que nós não devemos nos entregar de forma deliberada e impensada à calúnia, à injúria, à difamação do outro. Agora, quando há uma necessidade real, no sentido de proteger principalmente um patrimônio coletivo, como por exemplo a doutrina espírita, o evangelho, quando existem ameaças reais a patrimônios coletivos ou a coletividade propriamente considerada, é o nosso dever combater o mal. Eu e o Geraldinho, nós já conversamos muito sobre uma mensagem que Kardec recebeu do Espírito Erasto, que está disposta, que a gente encontra, ela não foi concebida dessa forma, mas nós encontramos essa mensagem no 4º livro da codificação, O Céu e o Inferno, em que Erasto diz a Kardec que nesse sentido da luta contra o materialismo nós não devemos ter piedade do mal, porque se nós formos lenientes com certas condutas que de fato pregam o materialismo nesses termos absolutos, para que o materialismo se torne senhor da sociedade, nós estamos incorrendo num pecado mesmo muito grande, e as nossas consciências certamente restarão muito culpadas. É muito importante que o cristão defenda nesse aspecto coletivo os postulados cristãos. É muito importante que o cristão seja capaz, numa conduta razoável e proporcional, ser caridoso e simultaneamente combater esses males que querem iludir as pessoas, que querem impregnar o materialismo em termos bastante amplos a nível social. Esse é o nosso dever. Então, essa é uma necessidade que nos obriga a destacar um erro alheio, uma conduta dever, equivocada. por exemplo, de nos colocar em posição, de nos posicionar contra determinados males coletivos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que o João Pedro está falando. A doutrina espírita é claríssima em combater o aborto, identificando o aborto como um crime, o aborto deliberado, né? Obviamente que não está aqui a condição do aborto espontâneo, que é da natureza, e também não está aqui, essa exceção está escrita pelos espíritos superiores no livro dos Espíritos, quando o aborto é necessário para salvar a vida da mãe. Exato. Não é? Então, excetuadas essas duas, esses dois pontos, né, que eu citei, o aborto deliberado, por esse ou aquele motivo, ele é um crime aos olhos de Deus, porque todos os espíritos que reencarnam têm o direito de nascer. E a concepção do novo corpo, na realidade, ela começa na união dos gametas feminino e masculino, no ventre materno, mas o planejamento é muito anterior, inclusive, né? Então, quando se frustra um planejamento reencarnatório que pode ter durado 300 anos, vejam bem, pode ter durado aí uma infinidade de anos, para que todos aqueles elementos daquela família, nas condições corretas, pudessem estar juntos. E quando se frustra esse plano desse espírito, a gente não sabe se é um espírito missionário que está descendo à Terra para descobrir, por exemplo, a cura do câncer. Se é um espírito missionário que como, por exemplo, na vida de Beethoven nós sabemos disso, né? A mãe dele teve filhos sucessivos
e quando estava grávida dele, pensou em abortá-lo. Nossa, imagina. Imaginem bem. Privar o mundo de Beethoven. Privar o mundo de um gênio da música. Segundo Emmanuel, quem trouxe a música celestial para a Terra. Exatamente, se não me engano, ele foi o 7º filho. O 7º? A mãe pobre, lá na Áustria, não pensou em abortá-lo, mas na última hora não o fez. Então vamos pensar que a doutrina espírita, ela tem uma visão de mundo muito mais ampla do que os estreitos parâmetros materiais da vida exclusivamente material. E por isso mesmo nós temos que nos posicionar contra qualquer alternativa materialista de visão de mundo, mostrando que o nosso foco vai muito mais além. Exato. E aqui, gente, é muito interessante quando Kardec, nessa explicação maravilhosa, traz isso aqui pra gente. Procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então é claro, e esse exemplo que o Geraldinho trouxe é muito elucidativo, porque é claro que nós não vamos tratar as mulheres que incorreram no aborto de forma preconceituosa. É claro que não, gente. É claro que a gente sempre vai respeitar todas as pessoas. Agora, é o nosso dever ter um discurso que seja condizente com a doutrina espírita, se nós somos espíritas, se nós somos cristãos. Então, não significa que nós vamos discriminar as pessoas, tratar as pessoas com preconceito ou excluir as pessoas em algum termo. É claro que não. A gente não vai ter essa conduta tão na falta da caridade com uma pessoa que muitas vezes pode até estar sofrendo porque se arrependeu ou porque hoje na vida tomou outro tipo de conhecimento. A gente jamais pode ter esse tipo de olhar sobre alguém que errou, porque nós não somos ninguém para julgar outra pessoa. Então, vejam que sempre o dever de defender, e de defender um postulado teórico importante para o espiritismo. Porque nós espíritas que recebemos tantas instruções, a gente precisa defender que os espíritos reencarnantes tenham o direito a nascer. A vida. Exato, a vida. Isso é uma coisa óbvia para o espírita. E quando assim o fazemos, nós estamos impedindo essas pessoas de assumirem para si próprias débitos que talvez vá levar a elas um tempo aí de séculos para corrigir. Para corrigir. Outra questão, por exemplo, nós temos que combater o suicídio. Exatamente. Não é? Por quê? Porque nós sabemos que o autoextermínio só aumenta o sofrimento da pessoa. Em nenhum modo, de nenhuma maneira, essa pessoa será feliz no mundo espiritual atentando contra a própria vida. Ela só complicará o seu destino no mundo espiritual. Claro, ela será socorrida, ela será amparada, mas, como Chico Xavier costumava dizer, um ato de suicídio, para ser consertado, não somente da própria pessoa que comete o autoextermínio, mas também os integrantes de sua família, demora 4, às vezes 5 séculos. Exato. E essa é a beleza do espiritismo, gente, em trazer para nós respostas razoáveis, proporcionais, como o Geraldinho colocou. No caso do autoextermínio, acontece também no caso do aborto. Ninguém carrega, em termos absolutos, uma culpa sozinho. Toda a rede que envolve aquela pessoa de espíritos encarnados e desencarnados, eles podem sim contribuir para o bem ou para o mal. E na espiritualidade, gente, toda responsabilidade é aferida milimetricamente. A gente não precisa ter dúvida quanto a isso. Então, se alguém foi levado ao autoextermínio porque sofreu um revés de uma pessoa, e um revés ali, uma crueldade deliberada, é claro que essa pessoa que promoveu dessa forma vai ter responsabilidade. Se uma mulher foi levada ao aborto porque não teve qualquer apoio, por exemplo, do progenitor, é claro que em algum termo ele também vai dividir essa responsabilidade. Ou dos pais dela. Então percebam que o espiritismo, ele é razoável, ele sempre é proporcional. Ele não traz um julgamento estanque, um preconceito estanque. Absolutamente. Isso. Seguindo então o parágrafo seguinte, Kardec diz: estuda, ou seja, o homem de bem, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor
do que na véspera. Então é aquela reflexão, aquele autoexame preconizado por Santo Agostinho, né? Se nós fizermos isso todas as noites, né? Aquele autoexame consciencial, onde eu errei durante as últimas 24 horas, onde eu acertei, qual foi o ponto da minha fortaleza moral e qual foi o ponto da minha fraqueza moral. Mas amanhã eu vou melhorar neste ponto que eu caí ou que eu falhei. Se eu falhei com alguém da minha família, se eu falhei com alguém do meu trabalho, da minha comunidade religiosa, amanhã eu irei me entender com ele. Então isso aí é um exercício constante de melhoria íntima. Isso quer dizer que Kardec está colocando que quem faz isso, veja bem, o homem de bem ou a mulher de bem não é um ser perfeito. Ele está em constante melhoria. Ele está empreendendo os melhores esforços para se melhorar. Né? E lembrando, gente, nós comentamos, eu acho, sobre isso na semana passada, mas essa reflexão de Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos vale a pena ler completa, porque é uma dica prática para nós carregarmos para o resto da nossa vida, esse exame noturno sobre o que a gente poderia ter feito de diferente, quais foram as atitudes nas quais nós acertamos. Esse autoexame ele é necessário para nós não incorrermos numa vida todo dia fazendo a mesma coisa no sentido de equívoco. Isso. Prossegue Kardec dizendo: não procura ele dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros ou aos outros. Então veja bem, então é uma pessoa que deve ser desprovida de orgulho, de vaidade e de egoísmo. E se ele tem algo de bom dentro dele, não é? Algum valor ou algum talento reconhecível na comunidade, na família, no trabalho, é aquela pessoa que entende que aquilo que ele alcançou não sozinho, mas muitos colaboraram desde o seu nascimento, ao seu processo educativo, depois o seu processo religioso, o seu aperfeiçoamento científico, cultural, intelectual e moral, para que ele fizesse uma aquisição respeitável de dons e de talentos que influenciassem a vida comunitária. E aí ele vai sempre evidenciar essas pessoas do passado ou mesmo do presente que colaboraram ou colaboram com ele para que ele chegasse no ponto de auferir os seus louros, não é? E essa aqui é outra dica prática, gente, que todos nós devemos exercitar de forma consciente. Elogiar o que há de bom nos outros é muito legal na vida. Às vezes a pessoa está num dia ruim, ou às vezes ela se esforçou muito para ter determinado resultado. Quando você promove um elogio sincero para aquela pessoa, isso pode mudar o dia dela, mudar a vida, mudar uma carreira, mudar um caminho. É muito bom, gente, quando de coração, como o Geraldinho falou, nós temos esse desapego de abafar as nossas qualidades e ressaltar as qualidades e as maravilhas que nós de fato percebemos com muita honestidade nas outras pessoas. Isso é muito legal e mais uma dica prática que o Espírito traz para a gente. Prosseguindo, Allan Kardec diz: ele não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Então é uma pessoa consciente de que ele nada possui, a não ser dos próprios valores morais. Por quê? Porque todos os bens transitórios, todas as posições sociais que também são transitórias, todas as posições de destaque no mundo que também são transitórias,
são passageiras, não lhe pertencem de fato, pertencem a Deus, que, como nós já estudamos aqui, a qualquer minuto Deus pode desejar tirá-la, então, ou tirá-las, né? Então ele não pode se envaidecer daquilo que ele já possui, daquilo que ele construiu, porque num instante tudo isso pode ruir, segundo a vontade de Deus. E quando a gente percebe alguém que se envaidece por riqueza material, isso sempre demonstra, pessoal, uma grande mediocridade. Uma pessoa que muitas vezes é vazia de cultura, de intelectualidade, se envaidece porque possui temporariamente algum bem material, isso é mediocridade pura, gente. A gente precisa, na realidade, olhar com uma certa piedade para as pessoas que performam dessa forma sobre a Terra. Exato. Prossegue então Kardec dizendo que ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, que é uma decorrência do parágrafo anterior, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então é aquela situação, né? Se a pessoa é bem-sucedida, construiu uma história de progresso, de sucesso empresarial, ou de sucesso político, ou de sucesso econômico, e atinge um patamar de destaque na sociedade, né? Ela não pode, segundo as leis de Deus, usar esses talentos, esses patrimônios, ao seu exclusivo prazer, a sua satisfação das próprias paixões. Então, por quê? Porque isso seria a derrocada moral dela. Então, o espírito que age assim, né, que atinge, por exemplo, o patamar de poder e acha que ele é soberano e deve passar por cima de todos os outros de uma forma tirânica, está perdendo a oportunidade reencarnatória. Outro que atingiu uma folga financeira muito grande, um patrimônio de muito dinheiro, de muitos bens ao seu dispor, que começa a desprezar todos aqueles que o servem, todos aqueles que trabalham ou trabalharam para que ele chegasse nesse ponto, às vezes os próprios familiares, ele também está perdendo a oportunidade reencarnatória, porque de ordinário ele precisará vir numa condição inversa, de muita necessidade para dar valor às pequenas coisas, às pequenas contribuições, para dar valor àqueles que ele humilhou, né? Outros que atingem, seja na vida artística, né? No teatro, na televisão, no cinema, na música, nas artes plásticas, uma posição de fama, se ele começa também a ridicularizar aqueles que não têm patrimônios culturais, que não têm conhecimentos ou que não apreciam a sua arte, geralmente também eles estão num caminho de derrocada moral, porque estão, no fundo, empregando esses bens que eles adquiriram, que são talentos que Deus permitiu que eles tivessem, no emprego das próprias paixões, massageando então o ego, gerando muita vaidade, se cristalizando também no orgulho e demonstrando um grande egoísmo. Agora percebam, gente, que de todas as possibilidades deletérias que o mau uso das riquezas pode trazer a um espírito encarnado, essa satisfação das paixões é o mais prejudicial, é a forma mais prejudicial. Então não pode advir nada de positivo de alguém que vai usar bem material para satisfazer sensualidade, egoísmo, vaidade, como o Geraldinho falou. Drogas. Os vícios de vários tipos.
E é interessante a gente pensar, gente, que o fruto de uma conduta assim é um fruto muito amargo. Então, percebam, o prazer e as alegrias momentâneas desse uso das possibilidades materiais para a satisfação das próprias paixões, na terra isso pode significar prazer do corpo físico e alegrias momentâneas. Agora, para o espírito, isso certamente vai ser aquilo que Jesus nos disse em vários momentos do Evangelho: choro e ranger de dentes. Porque a escuridão que essa pessoa está cavando, as sombras que uma pessoa que procede dessa forma está procurando, são certamente sombras muito densas e uma escuridão muito terrível. A gente vê isso nas reuniões mediúnicas de desobsessão, viu, gente? A gente participa toda semana. Ontem foi dia de nossas reuniões. Elas são feitas todas as quartas-feiras no grupo mediúnico Maria Santíssima, dentro do grupo Espírita Saber Amar, aqui em Belo Horizonte. E os médiuns que recebem esses espíritos que estão desorientados, que estão perturbados no mundo além túmulo, recebem essas notícias dos próprios testemunhos deles, se lamentando muitas vezes dos erros, dos crimes, dos vícios, das vacilações que tiveram em vida terrestre. Porque a essas pessoas, gente, isso é importante salientar, porque elas deliberadamente se colocam numa situação espiritual tão difícil, e aí a gente tem a literatura espírita muito farta nesse tipo de exemplo, que possibilidades simples aqui na terra, elas lhes são tiradas. É por isso que Jesus fala: a quem muito foi dado, muito será exigido. E quando Jesus fala daquele que desperdiçou o seu talento, o que Jesus vai dizer? Até o pouco que lhe foi confiado, isso lhe será tirado. Porque um ponto muito importante, gente, e que muitas vezes a gente não considera, é que aqui na Terra, e o Camilo Cândido Botelho vai falar muito bem sobre isso no livro psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, aqui na Terra, um vento que balança uma árvore, isso pode nos lembrar do amor de Deus. O sorriso de uma criança, isso pode alentar o nosso coração. Um pássaro cantando, isso traz um alívio. Uma flor. Nessas regiões espirituais densas, das sombras e das trevas, isso não existe, gente. Essas possibilidades que aliviam o espírito a todo momento, em nome da misericórdia de Deus aqui na Terra, isso não existe nesses ambientes, até que o espírito purgue e consiga reequilibrar sua consciência. E inclusive um bem que muitas vezes é desprezado aqui no nosso planeta, que é a oração. Muitas vezes as pessoas passam uma vida sem dar o valor à oração. Nessas regiões espirituais, orar não é possível. Esse alívio maravilhoso que a oração promove, isso não é possível. Essa pessoa vai ter que purgar, receber auxílio dos seus mentores, se reequilibrar um pouco mais para poder ter a bênção de uma oração. Então é muito mais sério. E é o que nós vemos nas reuniões mediúnicas. É muito mais sério, exato. Mas aí daí um pouco com a conversa, elas conseguem chegar com um choque anímico num momento de oração. Porque muitas vezes quando a gente fala sobre tudo isso, a gente fala da seriedade, fala do choro, fala do ranger de dentes, mas essa tristeza, essa agonia, essa aflição, gente, tudo isso é muito pior do que a gente pode imaginar aqui na Terra. Mais uma vez, porque aqui na Terra, enquanto nós estamos encarnados, a misericórdia de Deus se manifesta de várias formas para que nós possamos a cada instante seguir por um caminho mais cristão, por um caminho de bem. Bom, agora Kardec vai entrar em outro ponto. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então veja, é justamente o lado do homem de bem, né? Faz exatamente o contrário de tudo aquilo que nós vínhamos comentando sobre as pessoas que agem com orgulho, com vaidade, com egoísmo. Porque se ele está numa posição hierárquica, social superior, ele não se envaidece dela,
e diante daqueles que estão sob a sua dependência, os trata com bondade e benevolência. Exato. Ele tem consciência de que todos são iguais perante Deus. E ele usa da sua autoridade não para esmagar ou para humilhar aqueles que estão sob a sua dependência, mas para lhes levantar o moral. Exato. Porque essa atitude, gente, como o Kardec fala aqui, nessa vontade de esmagar o orgulho do outro, de submeter outra pessoa, isso pode gerar em muitas pessoas prazer, porque prazer é uma possibilidade material muito penosa para o espírito, mas na qual muitos espíritos encarnados aqui na Terra acabam se viciando. Essa vontade de humilhar o outro, de gritar com a outra pessoa, de submeter, isso pode gerar prazer. Mas a gente está falando isso aqui há várias semanas. A gente não pode seguir um caminho que só alimenta a matéria. Pelo contrário, o nosso exercício diário deve ser o alimento do espírito. E eu já vi, gente, no meio jurídico, pessoas humilhando as outras, pessoas com mais autoridade humilhando as outras. Isso é tão triste, gente. Quando você vê uma pessoa ali, como Kardec está falando aqui, esmagada no seu orgulho, porque ao outro tem mais autoridade, tem um cargo melhor. Isso é muito triste de se assistir aqui na Terra, e a gente precisa evitar esse tipo de conduta, porque não traz nada de bom para o espírito. Exato. Agora Kardec fala do lado oposto, que é o lado do subordinado. Aqueles que estão numa posição social, econômica ou mesmo política de subordinação. E ele diz assim: o subordinado, de sua parte, sendo ele um homem de bem, olha só, ele compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Importante isso. Isso é muito importante. Então ele não deve ser um homem revoltado, não deve ser um homem ou mulher, não é, que seja invejoso, que seja cheio de cobiça pelo que é do outro, não é? E principalmente não deve tirar proveito, porque a gente vê muito aqui na Terra, quando, por exemplo, o chefe é uma pessoa boa, o subalterno, porque aqui no nosso planeta, gente, chefe, o subordinado, a pessoa que manda ou a pessoa que é ordenada, todo mundo aqui pode ser um espírito mais ou menos evoluído, porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Então é comum também no nosso planeta, quando o chefe é mais generoso, ele já fica logo compreendido pela turma como o bobo. E aí não precisa cumprir o horário, não precisa fazer o trabalho bem feito. É complicado num planeta como o nosso. As duas posições são complicadas, a daquele que manda e a daquele que obedece, porque obedecer como um homem de bem também não é uma tarefa simples. Ter essa humildade de receber uma ordem, ter um chefe generoso e ainda assim cumprir com todas as obrigações de uma forma significativa, conscienciosa, isso também não é algo tão comum aqui no nosso planeta. O nosso planeta é complicado. Exato. E isso mais tarde ele vai comentar também neste capítulo, no item 9, que nós veremos em outros cultos do Evangelho. Bom, e agora, para encerrar esse ponto sobre o homem de bem, tem dois últimos parágrafos em que Kardec diz: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. A lei áurea. A lei áurea, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. Então isso é justiça. Então agir com justiça, agir com consciência, respeitar os direitos dos outros. A maioria dos noticiários que a gente vê, tanto nos jornais, na internet, nas televisões, sempre as pessoas reclamando os direitos para si. Porque é o meu direito, não sei o que, não sei o que. Poucos estão lutando pelo direito dos outros. Ou poucos estão trabalhando para que o direito dos outros seja respeitado. Nós temos direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à vida. Então nós temos sim que trabalhar
pela extensão e a garantia do direito à vida. Esse é um direito universal. Dignidade humana. O direito da dignidade humana, o direito de moradia, o direito de emprego, de renda, enfim, de liberdade. O direito de liberdade, o direito de opinião, o direito de escolha livremente da sua escola religiosa, da manifestação religiosa. Então vamos respeitar os direitos alheios e viver, né, nesse mundo de diversidades, de diferenças, porém numa única unidade, a unidade do respeito a quem quer que seja, da consideração por todos e também o direito e o dever de nos amarmos uns aos outros como irmãos. É isso mesmo, gente. Eu acho que essa máxima disposta por Jesus, a gente sempre lembra disso, né, gente? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, do fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que o próximo nos faça. Essa é uma máxima de vida. Se nós parássemos para refletir dessa forma nos momentos principais de tomada de decisão nas nossas vidas, certamente nós acertaríamos mais do que muitas vezes nós erramos. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, de fato a nossa perspectiva muda, porque num planeta como o nosso, como a gente sempre fala, pessoal, para além de material, muito materialista, é o que Jesus traz pra gente, acusando a hipocrisia. Nós somos bons em ver o cisco no olho do outro, mas a trave que existe no nosso, muitas vezes a gente não consegue nem perceber que ela tá ali. A nossa conduta precisa ser oposta, e o exercício de sempre colocar a nossa própria individualidade, como o Geraldinho colocou, a nossa vida, a nossa dignidade, a nossa própria defesa, pensando a defesa, o amor, a dignidade, enfim, todos esses direitos sobre os quais nós estamos falando aqui, do outro, essa reflexão de fato muda as nossas vidas e certamente traz condutas mais acertadas e mais equilibradas para o nosso dia a dia. E aqui vai terminar então Kardec dizendo o seguinte: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar já se acha no caminho que conduz a todas as demais. Olha que coisa curiosa, né? Ele está dizendo aqui para nós que ele não colocou aqui rol fechado, todo o rol fechado, tudo que o homem de bem ou a mulher de bem deve ser, ou a maneira pela qual ela deve agir, essa pessoa deve agir. Não. Mas se a gente cumprir esse roteiro que ele começou a nos enumerar aqui, a gente já vai achar o caminho das demais, né, daquelas que vão nos completar aqui. Então, muito boa essa página. Ela prossegue no item seguinte, que é o item 4, os bons espíritas. Primeiro ele fala no homem de bem, de uma forma generalizada, não é? Independentemente de crença, de escola religiosa, de posição social, de conhecimento, de cultura, de intelectualidade. Então, o homem de bem de uma forma geral. Agora ele vai, na semana seguinte, entrar na questão do bom espírita. Não é isso? Isso mesmo, os bons espíritos. Bons espíritos. Quer dizer, agora ele vai falar, na opinião dele, codificador da doutrina dos espíritos, partindo-se desse pressuposto do que é o homem de bem, qual será então o dever de todo espírita para se considerar um bom espírito. Então eu te convido a estar conosco semana que vem, na quinta-feira, para a gente analisar esse ponto também. Muito interessante, né, gente? Porque nós falamos hoje sobre como Kardec é proporcional e razoável, e aí ele está trazendo aqui no final desse item que nós estamos estudando hoje, sobre o qual nós estamos refletindo, esse esforço por possuir essas qualidades que ele mencionou.
E acho que não é só de ver o título, eu quis checar aqui, mas só de ver o título todo mundo sabe que aí nesse item 4 vem a famosa frase do verdadeiro espírita. Então, para o espírita, é claro, a gente vai falar semana que vem, a gente não vai entrar, mas é claro que para o espírita a responsabilidade é maior, porque todos nós que somos espíritas, que encontramos esse tesouro gigantesco que é a doutrina espírita, nós encontramos um nível de conhecimento que poucas pessoas possuem, né, gente? Aqui, ó. Volta. Aqui, ó. Conhece? Exatamente. Pode dar uma palhinha. Vamos dar um spoiler da frase tão famosa sobre o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Transformação moral, hein, pessoal? Bom, gente, a gente vai terminar então o nosso culto na data de hoje e agradecendo a presença de todos vocês, de todos os lares que nos acompanharam aqui no culto do Evangelho de Jesus de número 97, convidando-os a permanecer conosco nessa jornada, a fim de que esse culto seja perene em nossos corações. Amém, amém, gente, que assim seja. Bom, pessoal, então fica o nosso abraço nesse mês maravilhoso que é dezembro, essa lembrança do Natal, do nascimento de Jesus. Caminhar no culto do Evangelho em dezembro é sempre mais emocionante do que nunca. E para nós terminarmos aqui a nossa reunião de hoje, sempre com o compromisso de estarmos reunidos aqui na quinta-feira que vem às 8h30, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente e a gente encerra assim o Evangelho, tá bom? Então, Senhor, estamos agradecidos neste momento em que os nossos corações e as nossas almas se sentem plenas de amor, de gratidão, de reconhecimento profundo, Senhor, pelos conhecimentos que nos proporcionaste. Quantas bênçãos de luz, de paz e de amor vertem do mais alto em catadupas de alegrias e felicidades sem limites. Essas intuições sublimes que nos consagram todos no Instituto Universal da Misericórdia Divina, ensinando-nos a ser aquilo que devemos ser em nome de Deus, a fim de superarmos as pesadas fortalezas de nossos erros de outras eras, vencendo os muros de separatividade que nos apartam uns dos outros, em disputas inglórias e infelizes. Mas Tu, Senhor, nos deste o campo limpo, o horizonte sem limites, um novo alvorecer, o sol da vida que nos representa, Senhor, com Tua luz, com o Teu calor, distribuindo bênçãos de vida em toda parte, nos atinge as almas que se sentem plenas, recuperadas e felizes com a luz que emana de Teu augusto coração. Que a brisa leve que sopra da presença divina também nos refrigere as almas, e que o cântico da natureza na relva, nos animais, nas flores, nas plantas, nas florestas, nos rios, nas montanhas, no mar, que elas cheguem até nós, curando-nos, apacentando os nossos corações, inspirando-nos a paz, o reconhecimento e o amor que nos deste por roteiro de luz e ascensão,
Ah, Senhor Jesus, sê conosco, hoje, agora, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, pessoal. Bom, gente, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho, a gente encerra aqui o nosso culto, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira que vem, às 8h30. Abração. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.